Bem-vindos ao minicurso A Narrativa Clássica e o Roteiro. Eu sou Lucas Andrias, graduando em Rádio, TV e Internet pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou monitor das disciplinas de Argumento e Roteiros de Ficção, tanto nos anos de 2019 quanto de 2020, e estou também me formando em Roteiro pela Roteiraria. O que é esse minicurso? Esse minicurso tem como objetivo de fornecer informações e ferramentas básicas sobre a matriz narrativa clássica e a sua aplicação à roteirização para o audiovisual, para o roteiro. O que eu vou te transmitir aqui são alguns princípios de dramaturgia, em específico da matriz narrativa clássica e a sua aplicação no roteiro. O caráter desse minicurso é introdutório, tá? É um lugar para você começar a estudar sobre a narrativa clássica e sobre o roteiro. E esse minicurso foi contemplado pelo edital Janelas Abertas de Incentivo à Cultura da Procult da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele vai ser dividido em 3 partes, de até 20 minutos cada, 3 dessas videoaulas, e eu sugiro fortemente para vocês assistirem, além dessa primeira, as outras 2 aulas também. Em primeiro lugar, para começar essa aula, a gente tem que entender um pouquinho o que é um roteiro. Tem um teórico do roteiro, o nome dele é Sid Field, nesse livro aqui, o Manual do Roteiro. Ele vai falar que o roteiro é uma história escrita, tá? Contada por meio de imagens, diálogos e descrições, sempre localizada no âmbito de uma estrutura dramática. O que isso quer dizer? O roteiro é um meio escrito que vai contar a história por meio das descrições do cenário, das ações dos personagens, por meio dos diálogos e das imagens que você vai criar, tá bom? Então, quando a gente está escrevendo um roteiro, a gente tem que criar imagens. A função de um roteirista é poder dizer ao diretor aquilo que acontece, tá? Aquilo que vai acontecer na história. Tudo isso escrito evocando imagens, tá? A gente pode dizer que até um certo ponto o roteiro tem a ver com o processo de se tornar. Por 2 motivos. O primeiro deles tem a ver com isso que eu estou falando aqui agora. O roteiro, ele ainda não é o filme. Roteiro em espanhol é guion, que significa guia. É exatamente isso que ele é. Ele é uma guia para as outras funções, como o diretor de fotografia, os atores, saberem qual história estão contando e o que acontece nessa história. Então, ele ainda não é um filme. Ele é um documento escrito. Ele vai se tornar um filme. Ele está no processo de se tornar um filme. Ele é o meio termo entre o filme pronto e a ideia, entendeu? Já o segundo ponto do porquê o roteiro pode ser, até certo ponto, o processo de se tornar, tem a ver com já a narrativa clássica. Especificamente com o personagem. Por quê? O personagem da narrativa clássica, ele sofre uma mudança. E essa é a primeira coisa que vocês têm que anotar. O personagem começa de um jeito e ele termina de uma maneira diferente daquela que ele começou. Isso é muito importante. Ele começa com caráter de um jeito e termina com caráter de outro jeito, mudado. Ao final, ele se torna uma pessoa, diferente do que ele era quando ele começou aquela história. Ah, mas você está falando de clássico, de personagem clássico. O que é isso? Deixa eu abrir um parênteses. O Aristóteles, o filósofo, ele passou boa parte da vida dele tentando entender qual era o método, a técnica que ele chama de techné, por trás das histórias do tempo dele, as histórias que eram contadas na Grécia, por trás das tragédias gregas. E o resultado dos seus estudos foi um dos seus livros mais famosos, que é a Poética, e a codificação do que acabou por se tornar a narrativa clássica. Era um modo como os gregos, àquela época, contavam histórias. Só que tem um outro cara chamado Joseph Campbell, que estudou a vida inteira dele durante décadas, não só estudou, mas também lecionou mitologia comparada. O que ele fazia? Ele pesquisou inúmeros povos, inúmeras culturas, de locais e períodos de tempo diferentes, que não podiam ter nem entrado em contato entre si, sabe? Os romanos e os astecas nunca entraram em contato direto entre si. E ele descobriu que esses povos contavam histórias de formas muito parecidas. Haviam tipos de personagens que se repetiam, que o Campbell chamou de arquétipos, e tinham passos nas jornadas desses personagens que também eram parecidíssimas. O que ele descobriu, sem propor a saber o porquê isso acontece,
que os gregos, indígenas brasileiros, egípcios, astecas, maoris, japoneses, maias, russos, romanos, norte-americanos, todos eles contam histórias de forma parecida. A humanidade, em geral, conta histórias de formas parecidas, com essas mesmas etapas, com esses mesmos tipos de personagens. E não era diferente para os gregos. O modo deles contar histórias também era o modo que outros povos estavam contando histórias. Então, o que o Aristóteles faz ao codificar a técnica, o método por trás das tragédias gregas, foi também codificar a maneira que o mundo vem contando histórias, a humanidade vem contando histórias desde sempre. O clássico ele é universal. Existe uma forma comum de se transmitir mitos e essa forma é o clássico. E esse tipo de história que está aí há mais de 2.500 anos, o Aristóteles estava escrevendo a Poética no século IV a.C. A gente reconhece essa narrativa em vários lugares, em livros, filmes, podcasts, em tudo à nossa volta está esse jeito de contar a história, querendo ou não. Existem outras formas de contar a história fora do clássico, mas o clássico é quase que matricial, a gente reconhece, tá? Instintivamente a gente reconhece. E com esse tipo de narrativa, a gente se inspira como indivíduos, como sociedade, a gente se reconhece. E a gente está acostumado com ela, tá aí há pelo menos 2.400 anos. Então a gente sempre busca mais esse tipo de história. E a gente paga para ver, a gente paga o ingresso do cinema, a gente paga o livro. Então o clássico é também um sucesso de bilheteria. Ele vai muito bem mercadologicamente dizendo, tá? Os filmes de maior bilheteria da história, tipo o Titanic, o Avatar, as maiores franquias do cinema, Star Wars, Vingadores, filmes premiados como O Vento Levou, Casablanca, O Parasita que ganhou o Oscar, todos eles seguem a narrativa clássica, seguem essa matriz, esse design, esse modo de se contar histórias. Mas eu preciso reiterar que esse é só um jeito de contar histórias. Existem outros modos. Temos, por exemplo, o que o Robert McKee, que é também um teórico de roteiro de cinema, ele chama de mini-trama e de antitrama. Tem outras maneiras de se narrar, tá? Que vão ser citadas aqui no mini-curso, mas que não vão ser trabalhadas. O nosso foco é essa matriz clássica. O nosso foco aqui é muito importante, historicamente falando, né, em termos de roteiro, e ela deve ser dominada. Então agora a gente volta para o personagem. O clássico, ele tem um protagonista, tá? O que é o protagonista? A palavra vem de proto e vem de agon. O proto significa principal e o agon significa conflito, embate. O que isso quer dizer? O protagonista é aquele personagem que vai encarnar, que vai personificar o principal conflito da história, o principal embate. O protagonista é aquele que encarna a crise. E eu falei que ele mudava lá no início da aula, vocês lembram? Então esse personagem, que é o principal e que vai encarnar a crise, o principal conflito da história, ele sofre uma mudança. Ele termina o filme, a história, diferente do modo que ele tinha começado. Em que nível se dá essa mudança? Essa mudança se dá no nível da falha de caráter. Existe uma coisa que o Aristóteles chama de híbris, que uma tradução mais literal do grego seria desmedida, tá? Mas a gente pode comentar que é um desequilíbrio. A gente tem que lembrar que na sociedade grega, o povo daquela época, daquela sociedade, eles prezavam muito pelo equilíbrio. Tanto é que tinha o ideal apolíneo, que é o ideal do deus Apolo. Apolo é o deus da medicina, do equilíbrio, o deus da razão, da racionalidade, da cabeça, sabe? Ele tem uns lemas que são: conheça-te a ti mesmo, nada em demasia. Então ele é um deus que busca o equilíbrio. E os gregos tinham esse ideal pelo equilíbrio. Eles achavam que o modo de se viver em sociedade tinha que ser um modo equilibrado. Tá? Então, o personagem clássico, o que ele vai ter? Ele vai ter uma falha desse caráter, entende? Ele tem um desequilíbrio, uma característica que está em desequilíbrio. Por exemplo, ele pode ser, egoísta, ele pode ser violento, ele pode ser submisso, tá? Falhas desse nível. E que vão ser corrigidas
ao longo da narrativa, né? Ele tem um desequilíbrio e vai tender àquilo que os gregos achavam que era o melhor para a sociedade, o equilíbrio. Então, esse desequilíbrio tende à correção, a chegar ao equilíbrio ao longo da narrativa. É assim que ele muda. Ele muda essa falha de caráter dele, entende? Então, a trama, os eventos que acontecem na história, acontecem para poder obrigar o personagem a mudar. Aí que está também aquele processo de se tornar. A história do personagem clássico é o seu movimento entre a falha de caráter, entre o desequilíbrio e o equilíbrio. Esse movimento, ele tende à correção. Como exemplo, eu vou dar o Se Meu Apartamento Falasse, que é um filme da década de 60, do Billy Wilder. Inclusive, assistam esse filme, mais coisas do Billy Wilder, porque ele é um dos grandes roteiristas da história do cinema, que contava histórias imageticamente, como ninguém, sabe? E vai ajudar muito vocês com os estudos de roteiro, entender como os roteiros dele eram construídos, porque são muito bem feitos. Nesse filme, o personagem protagonista, ele tem uma falha de caráter, né? Ele é submisso. Ele deixa os chefes dele usarem o apartamento para poder dar festas, para poder levarem amantes, e o personagem fica lá submisso na chuva, de madrugada, fora de casa, para os chefes poderem ficar no apartamento dele, e ele não consegue dizer não, porque ele tem o objetivo de avançar na empresa, de subir de cargo, e né, ele não pode ir contra os chefes. Quando ele se apaixona, perceba a trama aí colocando a falha de caráter desse protagonista em conflito, tá? Quando ele se apaixona por uma das amantes de um dos chefes dele, é quando ele começa a mudar. Isso obriga ele a mudar, a corrigir, a dizer não, porque ele quer estar no apartamento dele com aquela garota, entende? Porque a mulher que ele gosta está no apartamento dele com outro cara, ele não vai fazer nada, então ele tem que começar a dizer não. E essa é a história do filme, ele sair dessa falha de caráter, desse desequilíbrio de ser submisso, tá? Para chegar ao equilíbrio, para poder pelo menos bater o pé, falar, se impor, né? Então a gente percebe por essa característica que tem também um final pedagógico, percebe? Porque por exemplo, no caso do Billy Wilder, ele está falando que o correto é se impor, né? É saber dizer não, não ser submisso. Ele está querendo te ensinar a viver bem em sociedade. Lembra dos gregos? Eles têm essa coisa da sociedade, de viver bem, em harmonia. Então, a história tem um final que é pedagógico, ela tem uma finalidade que é pedagógica, que é ensinar. Tá? Então, ela ensina esse equilíbrio, você buscar esse equilíbrio através das histórias. Tem até uma frase que sintetiza isso bem, que é deleitar para instruir. O que o dramaturgo faz? Ele te deleita, ele te entretém, te mantém atento à história, né? Na ponta da cadeira, querendo saber o que vai acontecer na ordem da trama, né? Enquanto o personagem vai mudando. E essa mudança te instrui, te ensina. A história está te ensinando a ser uma pessoa melhor. O clássico tem uma finalidade que é moralizante, percebe? Gera-se ao final da peça o que Aristóteles vai chamar de doxa, de um consenso sobre como agir bem em sociedade. Quando o Billy Wilder coloca o personagem corrigindo essa falha de caráter dele de ser submisso, ele está falando que ser submisso não é bom, que você devia alcançar outro estado que não é o submisso, seria o equilíbrio em relação ao submisso. Assim como outros dramaturgos falaram que ser egoísta é ruim, ser orgulhoso é ruim, tem essa moral, tem um final, uma finalidade que é moralizante, que é para ensinar. E eu quero que vocês reparem que depois disso tudo que eu falei, que o roteiro, ele não é achismo. E também não é só técnica, não é só sentar e escrever de improviso ou de instinto. Tem uma série de elementos de dramaturgia, de narratologia, elementos teóricos e práticos que valem a pena ser estudados. Roteiro não é achismo, não é eu acho isso, eu acho que tinha que ser desse jeito. Não, tem elementos, tem técnica. Esse autor aqui, ele escreve no Arte da Escrita Dramática. Aqui ele está falando especificamente do teatro, mas a gente traz essas coisas para o cinema porque ele está falando de dramaturgia em geral. Ele fala assim, olha, um construtor naval conhece o material com que está trabalhando. Sabe quão bem ele pode suportar a devastação do tempo, quanto peso pode carregar. Ele deve saber essas coisas se deseja evitar o desastre. Um dramaturgo deve conhecer o material com que está trabalhando, seus personagens.
Ele deve saber quanto peso eles podem carregar, quão bem eles podem suportar sua construção, a peça. Aí porque ele está falando de teatro, né? E isso é complementado pelo que o Maqui fala no Story, que ele diz assim: se você desejasse compor, iria a uma escola de música para estudar tanto teoria quanto prática, focando no gênero da sinfonia. Após anos de diligência, você fundiria seu conhecimento com sua criatividade e, conduzido pela sua coragem, se aventuraria a compor. Muitos roteiristas em dificuldades jamais suspeitam que a criação de um bom roteiro seja tão difícil quanto a criação de uma sinfonia. De alguns pontos de vista é até mais, pois enquanto o compositor acerta com a pureza das notas, nós mergulhamos naquela coisa complicada conhecida como natureza humana. E ele ainda complementa que o conhecimento da arte vai maximizar o talento. Então, é igual eu disse, tem uma série de elementos de narratologia, de dramaturgia, de linguagem que estão envolvidos. Não é só achismo, sabe? Não é só talento. Tem conhecimento. E o Maqui diz, o conhecimento da arte maximiza o talento. O talento sem conhecimento da arte é como combustível sem o motor. Ele queima violentamente, mas não resulta em nada. E por isso é muito importante a gente estar estudando o clássico, estar estudando esses princípios da matriz clássica, aplicada a como escrever um roteiro, a roteirização. Porque roteiro não é achismo, tem muito estudo, muita teoria, muita prática envolvida. E antes de terminar essa aula, eu quero fazer duas indicações que eu acho super importantes para que vocês possam, além desse mini curso, estudar, vocês terem materiais para estudar além desse mini curso. O primeiro são duas dicas de leitura. A primeira delas é o Story, do Maqui. Ele vai aplicar, como eu já disse, princípios da dramaturgia no roteiro de cinema. É um manual de roteiro muito importante e que vocês podem começar, inclusive, a estudar por aqui, que ele é bem para principiantes, para quem está começando. Ele tem uma linguagem super fácil, ele é realmente para quem está começando a estudar e ele não é superficial. Perceba que ele é um livro grosso até. E outro que eu quero indicar para vocês também é a Poética do Aristóteles. Como vocês entenderam por essa aula, o Aristóteles codifica o clássico. Então tá tudo lá, os princípios, as coisas importantes estão lá. Vá na fonte, conheça, leia o Aristóteles. A base de tudo tá ali em Aristóteles, sabe? O livro foi escrito há 2.500 anos atrás e ainda traz a maior parte do conhecimento que você precisa saber. 90 e tantos por cento está lá. Não é um livro fácil, mas faça esse livro de cabeceira. Tenta voltar sempre nele. É muito importante para vocês poderem dominar o clássico. Para vocês terem o domínio sobre o clássico e poderem escrever muito bem ele. Eu sugiro fortemente que vocês assistam às próximas aulas para complementarem o conhecimento de vocês. No próximo episódio desse mini curso, a gente vai trabalhar com os 3 pilares do clássico, que são a mimesis, a legibilidade e a transparência. E também a gente vai trabalhar com a unidade de ação, como funciona essa trama que eu comecei a comentar aqui, que está ligada à correção da falha de caráter do personagem. Até a próxima! Bem-vindos à segunda aula do minicurso A Narrativa e o Roteiro. Eu sou Lucas Andrias, graduando em Rádio, TV e Internet pela Universidade Federal de Juiz de Fora, monitor da Faculdade das Disciplinas de Argumento e Roteiro e Roteiros de Ficção, tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, e atualmente estou me formando em roteiro pela Roteiraria. Como eu disse, essa é a segunda aula de 3, então sugiro que vocês vão lá na primeira aula, assistam, para que o conteúdo possa ser aprendido da maneira mais eficaz possível. O minicurso foi contemplado pelo edital Janelas Abertas de Incentivo à Cultura da Procult da UFJF. E ele tem como proposta, como eu já disse na aula anterior, fornecer informações e ferramentas básicas sobre a matriz narrativa clássica e sua aplicação ao roteiro, à roteirização. Então o caráter dele, eu quero reiterar isso, é introdutório. É um lugar para você começar a estudar essas coisas. Além do que já foi dito na aula anterior, tem 3 coisas sobre o clássico que são bastante importantes. São 3 pilares, podemos dizer assim, que constituem o clássico, que é a legibilidade, a transparência e a mimesis. E esses 3 pilares não firmam só a narrativa clássica, o modo de se contar histórias clássico, mas também a linguagem audiovisual clássica. O primeiro deles, a legibilidade,
trabalha com o entendimento do espectador. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar daquilo que foi dito na aula anterior já. O objetivo da narrativa clássica é instruir. Você está deleitando, né, entretendo para poder instruir. Para isso, nada pode ser obscurecido, nenhum elemento diegético, da trama, pode ser obscurecido para o espectador, ou mesmo deixado sem entender. Tudo tem que estar bem claro, tudo tem que estar legível para o público, entende? Essa é a legibilidade. O segundo aspecto é aquele que o Ismail Xavier vai chamar de transparência. Perceba que para gerar a doxa, que é aquilo que eu tinha comentado na última aula, tudo na história tem que ser crível. Para gerar esse consenso, ter esse fim moralizante, tudo tem que ser crível. Você, como espectador, tem que acreditar que aquela história que está acontecendo é verdade. Existe um contrato não dito entre o público e a história / autor da suspensão voluntária da descrença. O que isso quer dizer? Que o público voluntariamente suspende a sua descrença, deixa de descrer. Ou seja, eu vou acreditar que aquilo que está acontecendo ali é verdade, tá? Você faz a história e eu acredito aqui. Mas não é só um papel do público essa suspensão da descrença, não. O autor também tem que fazer por onde. E é aí que entra a transparência. As coisas que estão acontecendo ali têm que parecer críveis. Para isso, é usado um dispositivo chamado causalidade. Cadeia causal. Uma coisa que acontece agora é consequência de uma anterior e causa de uma posterior. Isso é uma coisa muito importante para o clássico. O clássico tem essa cadeia causal. Anota aí, grifa, e eu sublinho isso aqui. Existe uma cadeia causal para as coisas acontecerem e ela tem que ser seguida no clássico. Tem que ter um construto muito bem feito para a coisa parecer crível, entende? Tem uma definição aqui de causalidade que é a do Maqui, tá? Ele fala: a causalidade conduz uma história em que as ações causam efeitos que, por sua vez, se transformam em causas de outros efeitos, e assim interligando os vários níveis de conflito em uma reação em cadeia de episódios até o clímax da história, expressando a interconectividade da realidade. Essa é a causalidade, tá? É um construto muito amarrado para você acreditar, porque na transparência você tem que... A transparência que o clássico propõe é você não perceber que aquilo é uma história. É como se o clássico quisesse que aquilo estivesse acontecendo ali agora. E você tem que acreditar nisso. Que aquela representação, na verdade, é como se fosse uma verdade. Como se fosse um evento, um acontecimento que está rolando ali naquele momento. Sendo que não é, tem um construto por trás. E a causalidade é um dispositivo para que esse construto fique crível para funcionar a suspensão voluntária da descrença, funcionar essa relação com o público. E há, por fim, o terceiro elemento, que é a mímesis. Mas o que é a mímesis? A gente pode chamar a mímesis de representação. São os atores atuando, as coisas acontecendo ali, naquele momento, como se elas estivessem acontecendo agora. É exatamente essa representação. E tem que ser uma representação que não tem narrador. Você não pode perceber que tem uma instância narradora, que tem alguém contando aquela história. E aí tem a ver com a transparência, né? A coisa está acontecendo ali agora, naquele momento. Essa é a mímesis. Tem uma coisa importante que o Aristóteles vai falar ainda, é que a história, o seu roteiro, a sua peça de teatro, o seu livro, aqui a gente está trabalhando com roteiro, tá? Ele não é a representação, ele não é a mímesis da vida. Ele é a mímesis de uma ação. Para isso eu vou dar um exemplo bem comum que está aí na internet, né? Que é o exemplo do Harry Potter. Não sei se vocês já perceberam, mas nos 7 livros do Harry Potter, o único em que o garoto toma banho é no quarto. Ele não toma banho em mais nenhum, tá? Será que ele ficou mesmo 7 anos de Hogwarts sem tomar banho? Lógico que não. Mas por que esse momento só aparece no 4º livro? Exatamente porque a história não é uma representação da vida. Se fosse representação da vida, ele ia tomar banho todo dia, talvez, né? Mas não é. É representação de uma ação. O que acontece no 4º livro? O Harry Potter está participando de um torneio chamado Torneio Tribruxo. E para poder ter a dica do que vai acontecer na próxima fase, ele tem que submergir um ovo dentro da água. E aí ele vai poder ouvir a dica, né? Só debaixo d'água ele consegue ouvir.
Isso justifica, conectado na história, o porquê ele tem que tomar banho, entende? Está conectado com a trama. Só é mostrado Harry Potter tomando banho quando é importante para a trama. Quando Aristóteles diz que a história é a representação de uma ação, é isso que ele está falando, tá? Que é a imitação, a representação de uma ação. E essa ação está relacionada àquela correção da falha de caráter que a gente trabalhou na aula passada. Percebe então que a partir disso que eu acabei de te explicar, tudo o que acontece na história está relacionado à correção da falha de caráter. Ele está voltando, tá vendo que tem um centro, que é essa correção da falha de caráter? Esse voltar para o centro, essa unidade, é o que Aristóteles vai chamar de unidade de ação. Perceba, o que está unificando todos os elementos, todos os eventos da história é essa ação, é esse movimento de tendência ao equilíbrio. E essa unidade é tão importante que Aristóteles, inclusive, afirma que se você tem algum elemento que você coloca no seu roteiro e ele não está relacionado à unidade de ação, aquele elemento vai ficar sobrando, vai ficar fora, esquisito ali. Ao mesmo tempo que se você tirar um elemento do seu roteiro que é importante para a unidade de ação, vai ficar faltando, a sua estrutura vai ficar capenga, sabe? Nada no clássico é por acaso. Todo elemento está ali para poder auxiliar aquela história a ser construída, está ali para contar aquela história. Não tem coisa nem a mais, nem coisa a menos. Está tudo na medida para que aquela história seja contada, seja transmitida. Isso é o que Aristóteles chama de unidade de ação e que é muito importante no clássico que está presente. Outra coisa que Aristóteles fala e que é importante entender para o clássico é que existem, além da unidade de ação, outras duas unidades. Existem também as unidades de tempo e de espaço ou lugar. A de lugar está relacionada à arena em que os eventos ocorrem, exatamente ao lugar que a sua história está acontecendo. Tanto no nível macro do roteiro inteiro, como no nível micro da cena. Já a unidade de tempo, é exatamente o que o nome diz, está relacionado à fatia temporal na qual a cena e o roteiro se passam. Mas voltando aqui para a unidade de ação. Outra coisa que é super importante no clássico e que a gente tem que compreender é que a gente, apesar dessa correção da falha de caráter ser extremamente importante, e a gente ainda está deleitando para poder instruir. O que isso quer dizer? Que para poder instruir, ou seja, para corrigir a falha de caráter do personagem, a gente tem que entreter. A gente tem que ter a trama, aquilo que acontece. A pessoa tem que ficar na ponta da cadeira querendo saber o que vai acontecer em seguida no clássico. Entende? Ou seja, apesar da extrema importância da correção da falha de caráter, aquilo que vem em primeiro lugar, que está mais evidente, que tem mais destaque, é entreter, é a trama. Entende? É o conflito externo. Naquele exemplo que eu tinha dado na aula passada, do Billy Wilder, se meu apartamento falasse. O que acontece? O cara, ele é submisso, ele não sabe dizer não. Mas o que mantém a gente intrigado e o que faz ele corrigir a falha de caráter, ou pelo menos entrar nesse movimento de correção, é um conflito que é externo a ele. A mulher que ele gosta está na casa dele e ele não está lá, ela está com outro cara. Esse conflito externo ao personagem que vai levar ele a mudar. Então, é igual ao que eu falei, apesar da super importância da falha de caráter, o que vem aqui em cima é a trama. O conflito externo é o que está aqui em cima e que vem puxando o caráter, sabe? Que vem puxando essa correção. O plot, a trama, obriga o caráter a mudar, obriga o personagem a mudar. Coloca a falha de caráter em conflito, em xeque. Então, para que a história aconteça de forma fluida e etc., é necessário que o plot, que a trama e que o caráter, e que essa correção da falha de caráter, que o caráter, casem perfeitamente. Seguindo a proposta do minicurso, eu vou dar agora para vocês algumas indicações de textos, livros, filmes, podcasts
que isso está presente em todas as 3 aulas do minicurso, para que vocês possam também ter caminhos para poder estudar, para poder avançar nos estudos depois do minicurso. Igual eu tinha falado, esse minicurso tem um caráter introdutório. Eu estou passando pelos elementos mais importantes e ensinando eles, mas ainda tem um caráter básico, são os princípios básicos de dramaturgia, da narrativa clássica, né? E, lógico, da aplicação dela ao roteiro. As indicações que eu quero passar hoje são 2. O primeiro deles é um site onde você pode encontrar vários roteiros, tá? É importante a gente ler e a gente entenda o roteiro porque ele tem uma formatação que é diferente da usual. Não é a mesma formatação de um texto literário. Ele tem vários espaços em brancos, os diálogos ficam no centro, né? Tem um cabeçalho para cenas, que vai estar lá se a cena é interna ou externa, em que lugar ela acontece, qual a unidade de tempo, né? Que é se é dia ou se é noite. Tem toda uma formatação, um jeito específico de se fazer, que é o Master Scenes. Então é importante vocês leiam e compreendam esse formato, e você pode achar roteiros tanto em português, mas principalmente em inglês, no IMSDB e no narratologia.com. Além disso, para vocês entenderem o clássico, eu quero passar um texto do David Bordwell, e que é super importante para poder entender o clássico e como ele funciona. O nome do texto é um artigo que ele escreveu, chama O Cinema Clássico Hollywoodiano, Normas e Princípios Narrativos. E aqui ele está falando do cinema clássico hollywoodiano porque Hollywood tomou muito do clássico para si e se estabeleceu em cima do clássico, né? Hoje é a maior potência que tem dominado pelas últimas décadas a indústria cinematográfica, o público de cinema, exatamente porque ela tomou o clássico para si, né? Tanto em quesitos narrativos como em quesitos de linguagem. No próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a estrutura do filme, tá? E com os princípios para colocar a sua ideia no papel. Quais etapas a gente tem que seguir para começar a roteirizar? Espero encontrar vocês no próximo vídeo e até lá! Bem-vindos à terceira e última aula do minicurso A Narrativa Clássica e o Roteiro. Como eu acabei de dizer, essa é a última aula, a terceira. Então eu recomendo que vocês assistam às 2 anteriores para que a apreensão do conhecimento seja feita da forma mais eficaz possível. Vocês já devem me conhecer das últimas 2 aulas, mas eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Lucas Andrias, sou graduando em Rádio, TV e Internet pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou também monitor das disciplinas de argumento e roteiro e roteiros de ficção, tanto dos anos de 2019 e 2020, tá? Da Facom, da UFJF, e estou atualmente me formando em roteiro pela Roteiraria. Esse minicurso ele foi contemplado pelo edital de incentivo à cultura Janelas Abertas, realizado pela Procult da UFJF, e eu reitero que ele tem um caráter introdutório, ele está buscando fornecer informações e ferramentas básicas sobre a matriz narrativa clássica e sua aplicação à roteirização para o audiovisual. O caráter é introdutório, é um lugar para você começar a estudar esses princípios de dramaturgia, sobre a matriz narrativa clássica e, logicamente, a aplicação delas no roteiro. É importante pensar, depois de todo aquele conteúdo das últimas 2 aulas, que toda história segue, em geral, uma estrutura. E no clássico, toda a história vai possuir uma estrutura, que é importantíssima. Eu quero deixar claro, em primeiro ponto, que não tem uma fórmula de estrutura não, tá? Você tem que achar a estrutura certa para a história que você está querendo contar. Não é a estrutura que vai ditar a história, é a história que dita a estrutura. Mas o que é uma estrutura? O Sid Field, eu já falei para vocês deles, acho que na primeira aula, ele é um teórico de roteiro. E ele vai falar que a estrutura é como a gravidade. É a coesão que vai unir as partes da história. Ele fala que é a reunião de elementos que compõem um todo e sua inter-relação com esse todo. E ele dá um exemplo que é muito legal, tá? Que eu acho ótimo. No xadrez, você tem vários elementos. Você tem o tabuleiro, você tem as peças, você tem o jogador e você tem as regras. A reunião desses elementos
para compor o todo, o jogo de xadrez e também a interrelação entre as partes e o todo é o que o Sid Field vai chamar de estrutura, tá? Essa reunião, essa gravidade que vai trazer as partes para juntar, para criar um todo, que é a estrutura. O xadrez ele só vai funcionar quando esses 4 elementos estão funcionando juntos. E um roteiro também só vai funcionar quando todas as partes dela estiverem funcionando juntas, né? Para montar essa estrutura, para montar o todo, o roteiro, o filme. A estrutura seria como uma disposição linear de acidentes ou episódios relacionados, e essa relação, esses relacionados, tem a ver tanto com a causalidade, como com a unidade de ação, tudo elementos que eu tinha comentado nas últimas 2 aulas, tá? E esses acidentes ou episódios relacionados vão culminar em uma resolução dramática. Entendam que isso é uma coisa que o Aristóteles fala na Poética, que ele afirma que nas tragédias gregas existia um caráter teleológico. E a gente puxa isso para o roteiro e puxa isso para o clássico. O que é esse caráter teleológico? Aquela narrativa ela tem uma finalidade. Ela vai chegar em algum lugar, entendeu? Você está plantando aqueles elementos tudo para chegar em um lugar. Ou seja, a história vai ter início, meio e fim. O Aristóteles divide assim. Toda história tem início, tem meio e tem fim. Tem 3 atos, 3 movimentos. Isso é super importante ter em mente, tá? O Sid Field, já no século XX, pensando no cinema, ele vai pegar esses 3 atos e vai renomeá-los e falar, elencar alguns quesitos que tem que estar presentes em cada um deles, que é o que eu vou falar agora para vocês. Para ele, cada ato tem a sua função narrativa. O ato 1, o início, que o Sid Field vai chamar de apresentação, tem que conter, por exemplo, a apresentação do personagem, quem ele é, qual é o nome, com o que ele trabalha, qual é a família dele, qual é o conflito, qual é a falha de caráter. Tem que introduzir a premissa dramática, que é basicamente sobre o que é o seu filme, qual é o tema, vamos dizer assim. E tem que introduzir também a situação dramática, que são as circunstâncias em torno da ação. Esse primeiro ato ele tem uma duração de mais ou menos meia hora. Ele vai até ali entre 25 e 30 minutos do filme. Depois a gente entra no segundo ato, que o Sid Field vai chamar de desenvolvimento, que nada mais é que o meio. Num filme de 2 horas, ele tomaria 1 hora do filme. Ele representa 2/4 do filme. E nele você vai ter os obstáculos a serem confrontados. É exatamente o desenvolvimento desse conflito que foi apresentado no ato 1. E o ato 3, por sua vez, que o Sid Field vai chamar de resolução, vai resolver a história. Essa resolução não é o fim. O fim é aquela cena ou aquela imagem que vai mesmo terminar o filme. É onde seu roteiro termina. Não é a solução da história, tá? A resolução, o ato 3, tem que conter a resolução. Como que aquele conflito é solucionado pelo seu protagonista? Como que ele soluciona e corrige a sua falha de caráter, por exemplo? Ele vai ser também menor, igual o primeiro ato. Ele vai conter os 25, 30 minutos finais do seu filme. Então a gente tem a apresentação, temos a apresentação do personagem, da falha de caráter, do conflito, da trama. A gente tem o desenvolvimento disso e, finalmente, a resolução. Agora, por fim, com todos esses elementos que eu ensinei para vocês, tanto nessa aula quanto nas últimas 2 aulas, a gente pode partir desses princípios da matriz narrativa clássica e desses princípios da dramaturgia para poder começar a roteirizar de fato. Quais são os primeiros passos para eu poder colocar aquela ideia que eu tenho no papel e começar a transformar ela num roteiro? Os passos que a gente mais vai trabalhar no mini curso são 4, e eles vêm antes de você roteirizar de fato. Essas etapas que eu vou falar são importantes para você saber qual que é a história que você está contando e como você vai organizar ela. Lembra que o que eu tinha falado na última aula? Tudo que acontece no roteiro tem um propósito, que é contar a história que você quer contar. Nada está ali por acaso. Então, tudo tem que ser bem planejado, organizado, pensado, antes de você começar a escrever de fato. Igual eu falei, tem todo princípios, tem todo um pensamento. Roteiro não é achismo, não é instinto, não é apenas talento. Você tem que saber o que você está fazendo. Então você vai escrever essas etapas para você entender
qual é a história que você está contando, organizar e estruturar da melhor maneira possível para então começar a roteirizar. Antes de escrever, você tem que conhecer a sua história, o seu mundo, os seus personagens como ninguém. A primeira etapa é a ideia, ou logline. Ele é um texto bem sintético, que vai ter aí entre 30 a 35 palavras. É bem curtinho, bem sintético mesmo. Nele, você tem que contar a situação dramática essencial. É isso que tem que estar presente. Nessa única frase, tá uma única oração, tem que conter protagonista, falha de caráter e plot. O segundo elemento, a segunda etapa é o tema. É descobrir qual visão que você quer passar com aquilo que você está falando. O tema, veja bem, é um valor universal que vai estar agregado à ideia. A terceira etapa, por sua vez, é a storyline. O que tem que contar nela? Ele é um texto um pouquinho maior, tá? De 5 a 6 linhas no máximo, numa única frase, que ainda é bem sintético, mas tem mais detalhes do que a logline. Nela tem que conter o que acontece nos 3 atos da história, no início, no meio, no fim. Apresentação, desenvolvimento e resolução. A quarta etapa é o argumento. O argumento é a narrativa do roteiro, contada de forma textual e literal. Ela tem que estar sempre no tempo presente, tá? Os verbos estão sempre no tempo presente. Nesses textos todos que eu estou falando, tá? Ideia, logline, tema, storyline, argumento, roteiro, tudo no presente. A coisa está acontecendo agora. O argumento é um documento que se destina a informar a narrativa ou a história que vai ser descrita no roteiro. Sem diálogos, é importante, o argumento não tem diálogos. Você pode até escrever qual é o conteúdo que as pessoas vão conversar. Eles conversam sobre isso e aquilo. Mas nunca coloca diálogo como se os personagens estivessem falando mesmo, com travessão ou aspas, entende? Argumento não tem diálogo. E esse argumento vai contar a sua história de forma linear. Ele é basicamente o seu enredo desenvolvido. É um texto corrido, como se você estivesse contando para alguém o que acontece em uma história, tendo presentes os detalhes que são importantes para a compreensão geral, como a apresentação dos personagens, as situações que eles enfrentam, o que acontece nos 3 atos, o início, o meio, o fim, esse tipo de coisa. Ele é um texto que tem mais ou menos aí uma página de argumento para umas 10 páginas de longa-metragem. Então, se o seu longa-metragem, por exemplo, tem 1h30, 90 minutos, o seu argumento vai ter mais ou menos 9 páginas. Cada uma das etapas que um roteirista passa até chegar no roteiro tem como função aprofundar ou explicitar uma questão da história. E o argumento cabe desenvolver o roteiro, o plot, a trama. Reiterando que esse processo todo, todas essas etapas são importantes para você se organizar, estruturar, conhecer os personagens e o mundo antes de começar a roteirizar. Tudo na narrativa clássica está ali para você poder contar aquela história, nem mais nem menos. Não tem nada ali que está por acaso. Então, essas etapas vão te ajudar a entender o que é essencial, o que é importante, o que tem que conter na sua história. E eu te convido, após esse mini curso, a escrever essas etapas da sua própria ideia. Começa com um curta-metragem, que é mais simples. Um curta de 5 a 15 minutos, mais ou menos, que você vai ter ali uma página e meia de argumento, né? E usa nele tudo isso que você aprendeu aqui nesse mini curso, nas leituras que você teve, que eu passei para vocês. Tenho certeza que esses passos e esses elementos que eu te ensinei aqui vão te ajudar a escrever o seu roteiro seguindo a matriz narrativa clássica. Depois do argumento, ainda há uma etapa que não vai ser aprofundada aqui no mini curso, mas que é importante vocês conhecerem, chamada escaleta. O que é a escaleta? Ela é a estruturação da narrativa que você escreveu no argumento em cena, tá? Cena a cena. Você vai pegar aqueles eventos e vai criar cenas para ele. Pensar qual que é a unidade de ação, qual que é a unidade de tempo, qual que é a unidade de lugar dessa cena e ir contando cena a cena a história, né? E por fim, ao roteiro propriamente dito, né? Que ele é escrito cena a cena. Como eu tinha comentado com vocês, ele tem um formato específico que chama Master Scenes e que é padronizado para todos os roteiros. Naqueles sites que eu tinha comentado na aula 2 com vocês, o narratologia.com e o IMSDB, convido vocês a lerem esses roteiros, lembrando que esses roteiros podem ser comprados, podem ser adquiridos e que eles estão na internet, muitos em inglês, muito traduzidos, sem qualquer tipo de fim lucrativo, apenas com propósitos educativos. O roteiro, ele não é um texto literário,
tá? Embora ele tenha que ser muito bem escrito. Ele também não tem informações técnicas, como, por exemplo, a câmera dá um close no personagem, a câmera se afasta até um fade out. Não, essa coisa de câmera é trabalho do diretor. O trabalho do roteirista no roteiro é contar o que o diretor tem que mostrar e não como ele tem que mostrar, entende? E o roteiro vai estar fazendo exatamente isso, contando o que acontece naquela história em termos de imagem e de som. Então o roteirista tem que imaginar, criar essas imagens e esses sons e descrever elas de forma a projetar na cabeça do leitor essas imagens, esses sons. Lembrando que o roteiro é um texto, tá? Ele é um documento textual, mas que ele vai vir a ser imagens, então ele tem que ser descrito nesses termos de imagem e som. Ele vai ser um filme, tá? Tudo isso que eu falei no minicurso são princípios dramatúrgicos, principalmente da matriz narrativa clássica, e a aplicação desses princípios na roteirização para o audiovisual, tá? Então, o caráter é introdutório, né? Essas ferramentas aqui, elas são básicas, e logline, tema, storyline, argumento, escaleta, o que eu falei um pouquinho do roteiro, são ferramentas básicas para você começar a colocar a sua história no papel, tá? Eu quero lembrar e reiterar que o clássico é só um modo de contar histórias. O Mackie, no livro do Story, ele ainda cita outros dois tipos de narrativa, que é a mini-trama e a antitrama. Na mini-trama, esse design narrativo, ele vai minimizar, ou seja, é um design minimalista, ele vai diminuir os elementos, essas características do que ele chama de arquitrama, que é o clássico que a gente está trabalhando aqui. A antitrama, por sua vez, vai ir contra, tentar quebrar, mostrar, ridicularizar esses elementos, esse construto do clássico, entende? E ele faz um triângulo, e exatamente porque os outros dois, apesar de não precisarem da arquitrama para se sustentarem, eles surgem a partir dela. A arquitrama, o clássico, ele é matricial e é muito importante. E é muito importante ter o domínio, entender como ele funciona para você roteirizar e possivelmente quebrá-lo. Mas ele é só um modo de contar histórias, existem outros. Tudo que eu falei nesse mini curso aqui são princípios baseados em estudos de narrativa, narratologia, linguagem, dramaturgia, mas são princípios, não são regras. E eu quero reiterar isso. O que eu falei aqui são princípios, tá? Não são regras, não é uma camisa de força. Por último, as indicações dessa videoaula são 3. A primeira delas é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que vai falar sobre como os mitos são narrados, são transmitidos em diversas culturas. Também quero passar para vocês o livro do Sid Field, Manual do Roteiro. Ele vai trabalhar muito bem com o clássico e te dar dicas essenciais para poder escrever o seu roteiro. A última dica é de um documentário do Lucas Paraíso. O filme se chama O Roteirista e tem entrevistas com diversos roteiristas renomados. Eu acho uma obra muito importante para a gente começar a entender o ofício do roteirista em si e para continuar com os estudos sobre roteiro. E eu quero fazer uma última indicação, que é o podcast Primeiro Tratamento. Nele tem entrevistas com diversos roteiristas sobre a história deles, sobre as obras. Eu acho muito legal também para, novamente, entender o ofício do roteirista e ganhar uma expertise sobre como escrever, sobre mercado e etc. Espero que eu tenha auxiliado um pouco na compreensão, nos estudos de vocês sobre roteiro, sobre dramaturgia, sobre a narrativa clássica, a importância dela. Convido vocês a escreverem os seus filmes usando os elementos aqui que eu tentei elencar e explicitar da forma mais clara possível e que isso contribua vocês a tirarem a ideia de vocês do papel, a tirarem a ideia de vocês da cabeça e colocarem no papel. Não deixem de assistir aos filmes, aos livros, lerem os livros, que isso vai dar um caminho muito legal para vocês continuarem estudando roteiro e narrativa clássica depois do mini curso. Espero que eu tenha contribuído e até mais!